Boa noite. Quem está feliz? Quem está feliz? Porque se você não tiver, você vai sair daqui hoje feliz. Dias de transformação não se trata de um culto a mais. Se trata de muita coisa que tem que ser arrancada lá de dentro de você sair. Se trata de muita coisa que nem deveria ter entrado no teu coração sair. Se trata do teu passado ficar no passado de uma vez por todas. Eu vim aqui para te dar uma notícia: você não precisa mais sofrer. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que está sofrendo porque nunca ninguém informou que não é necessário mais sofrer. Pastor, mas a dor é grande. Você não precisa mais sofrer. Porque transformação começa quando algo é arrancado de dentro de nós, inclusive as dores, inclusive as decepções, inclusive a vergonha de ter quebrado, inclusive aquele desprazer de perder algo que você lutou tanto para ter. Transformação é muito mais do que um arrepio ou ter uma experiência num lugar, numa igreja. Transformação é começar a mudar os resultados a partir de hoje. Eu lhe garanto, a partir de hoje, nunca mais os seus resultados serão os mesmos. E se você ainda não percebeu, eu quero te dar essa notícia: as pessoas reconhecem, medem você pelos resultados que você tem. Mas é que eu sou um homem de Deus, mas é que eu oro muito. As pessoas não sabem disso. Quem sabe disso é Deus. Parabéns, diante de Deus você está aprovadíssimo. As pessoas só conseguem ver o que está diante dos seus olhos. Qual o resultado que você tem? Transformação é muito mais profundo do que simplesmente mudar alguma coisa de lugar. Antes eu estava aqui, agora eu estou aqui. Mas se trata de mudar conceitos, forma de pensar. Você não precisa continuar pensando da mesma forma que pensou até hoje. Você pode evoluir, você pode crescer a forma de pensar e isso mudar tudo. Muitos jovens que estão aqui, estou vendo muita gente adolescente, muitos adolescentes. Assim, quantos anos você tem? Vem cá. 12. 12. Ele precisa de transformação de quê? De que ele precisa de transformação? Ninguém quer participar? O que uma criança de 12 anos precisa transformar? No mínimo, o futuro dele. Porque a gente não sabe que se depois de uma reunião dessa ele vai ser um presidente de república. A gente não sabe se ele vai ser um empresário que vai sustentar a obra de Deus. A gente não sabe se ele vai ser um missionário que vai ganhar um continente inteiro para Jesus. No mínimo, um destino dele está sendo alterado hoje. No mínimo. A transformação começa quando o teu passado é enterrado e o teu futuro é desenhado. Quando o teu futuro começa a ser desenhado. Agora presta atenção. Eu trouxe uma imagem aqui de uma lagarta para você. Coloca aí. Veja isso. Aqui está um bicho que as pessoas não gostam muito de estar perto. Você vê uma lagarta, eu nunca vi ninguém. Ah, meu Deus, que gracinha. Vou levar para casa. Esse é o tipo de bicho que você quer, que você pisa, que você mata, ou então que você deixa para lá. Ninguém cria uma lagarta em casa. Sabe que uma coisa engraçada? Eu nunca vi um quadro. Eu nunca entrei numa casa e vi um quadro de uma lagarta. É um bichinho. Nunca ninguém fez um quadro dela. Nós não temos a Associação dos Admiradores das Lagartas do Brasil. É um bichinho. É uma criação de Deus? Sim ou não? Foi Deus que criou ou foi o diabo? Então a lagarta é de Deus ou do diabo? Ainda assim, ninguém quer andar perto dela. Ainda assim ela não é amada, ela não é querida. Ainda assim ela não chama atenção, ainda assim não tem nenhum filme com o nome lagarta. É o lagarton, nada. Apesar de ser uma criatura,
de Deus. Apesar de ser uma ideia de Deus, Deus teve a ideia, né? Antes de criar, a pessoa tem que ter uma ideia. Deus idealizou a lagarta, colocou ela no mundo, e ninguém quer. Porque não é porque ela está no mundo que ela está completa. Não é porque ela está no mundo que ela já chegou ao destino final. Não é porque ela está no mundo que ela ainda não vai evoluir. Porque Deus colocou a lagarta na terra com a intenção dela passar por um processo de transformação que vai gerar o que muitos museus expõem, o que muitas casas expõem, aquele quadro com borboletas, que vai gerar aqueles suspiros de quando você entra num jardim e tem uma borboleta azul voando, você fala, coisa linda. O projeto da lagarta não é um projeto final, é um projeto evolutivo. É por isso que, qual é o teu nome? Tiago. Rapaz, nome bonito que você tem. Você é profeta? Não, ainda não. Cara de profeta. Ó, Tiago, é o seguinte. Está quantos anos? 24. E aí o Tiago, que tem 24 anos, não tem nada a ver, essa lagartinha aqui, não tem nada a ver com o Tiago de 30 anos. Quando ele tiver, daqui a 6 aninhos só, quando ele tiver 30 anos, ele vai estar pensando completamente diferente. Ele vai estar completamente diferente, ele vai estar pensando diferente, provavelmente até os valores dele vão ser adaptados. Porque Deus colocou o ser humano na terra para entrar num processo de evolução. E quando você para de evoluir, você fica igual uma lagarta que ninguém quer ficar perto. Quando você não passa pelo processo de transformação, você vira um bicho, ainda que criado por Deus, que ninguém quer estar. Qual é o fruto que uma lagarta dá? É? Sabia não. Eu acho que tem que chamar um cientista para... Mas qual o fruto? Ou seja, o que você pode falar? Eu gostaria de ter uma lagarta em casa, porque pelo menos eu teria ovos pela manhã, né? É isso? Tem algum fruto? Tem alguma vantagem você tê-la em casa? Mas ela é uma criatura de Deus, né? É. Você também é uma criatura de Deus. Deus também pensou em você antes de você vir ao mundo. Só que Ele está contando que você vai olhar para você mesmo, vai identificar que é uma lagarta. Porque o primeiro processo da transformação, para quem vai anotar, anote isso aí. O primeiro processo para a transformação é identificação. Se você não identificar o que você é, se você não identificar o que precisa mudar, você vai continuar do mesmo jeitinho que está. Até um dia que a lagarta está parada e vê uma borboleta voando. Quando ela vê a borboleta voando, ela olha para a cara das pessoas, suspirando pela borboleta. Coisa... Que criação de Deus, a gente fala. A lagarta, eu também sou. Eu também fui criado por Deus. Mas ninguém está nem aí para a lagarta. Se estiver no caminho, pisa. Já sentiu pisado? Quem aqui já se sentiu pisado na vida? Então, lagartinho, você sabe como é. Quem aqui já pisou numa lagarta alguma vez na vida? Quem aqui já pisou numa borboleta? Levanta a mão. Mais difícil, né? Porque o processo de evolução te leva para um estágio que ninguém consegue pisar mais. Porque o processo de transformação te coloca num nível que quem não consegue voar, não consegue estar junto contigo. Quem se rasteja, só te vê de longe. Isso é tão bonito. Só tem um problema. Que entre a lagarta... Bota a foto da borboleta aí. E a linda borboleta que você está vendo. Olha que coisa bonita. É meio nojento assim, né? Olhando de baixo. Mas voando é bonito. O único problema é que entre a lagarta e a borboleta vai ter que existir um casulo. Bota a foto do casulo. Tem que ir instruindo porque o irmão não entende, vai ter que dar isso. Casulo. O nome do casulo, anote aí, chama-se
processo. Só que é o seguinte, vou te explicar como é que... Quem aqui não é crente? Não é crente, você não é crente, levanta a mão, só para te conhecer. Tem mais alguém que não é crente? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheio de não crente. O que você vai fazer na igreja? Vamos ter lá para fazer, né? Vamos na igreja hoje, né? Está cheio de não crente. Essa palavra não é para vocês não, é só para crente que eu vou falar agora. Você sabe qual é o problema do crente? E para você que não é e vai virar no final agora, já fiquem de olho neles, não deixe eles saírem antes, não. O problema do crente é o seguinte, ele está uma lagartinha. Aí ele vem e começa a perceber que ele é uma lagarta, que ninguém quer ficar perto dele. Fala a verdade, quem aqui já percebeu que ninguém quer ficar perto de você? Já teve alguma fase da tua vida que você percebeu isso ou só comigo aconteceu? Gente, será que o que é? Tem gente que fala alto, né? Tem gente que não limpa o nariz, conversa com as pessoas. Cada um tem alguma coisa que expulsa as pessoas do teu lado. Tem gente que não tem um costume de escovar o dente, acha que é uma coisa mais saudável, deixar o natural. Tomar banho, para quê nesse frio? Vamos economizar água, né? Tem gente que tem essa linha de pensamento econômica, né? E as pessoas vão se afastando dela. Tem gente que fala demais. Tem gente que fala de menos. Tem gente que não sabe se expressar, se comunicar. Tem gente que quando fala é para ferir. Tem gente que sempre quando se aproxima é para falar algo negativo que coloca as pessoas para baixo. Com o tempo, você começa a perceber que você é uma lagartinha que ninguém quer estar perto. Mas chega um dia que você começa a identificar, porque toda transformação começa com uma identificação. Você identifica, caramba, eu acho que eu falo demais. Nossa, eu acho que meu problema é emocional, porque eu me irrito tanto quando me cortam no trânsito. Eu dou vontade de xingar a pessoa. Quando eu sou confrontado, eu não aguento, eu quero reagir. Eu não levo desaforo para casa. Você começa a identificar, meu problema é isso. Pois meu problema é que eu sou um descontrolado financeiramente. É por isso que ninguém quer ficar perto de mim. Porque todo dinheiro cai na minha mão, eu gasto tudo, aí já estou pedindo dinheiro para os outros emprestados na metade do mês ainda. A gente tem um caso de um familiar nosso, que toda vez que ele chegava nas festas, todo mundo chegou, vamos embora. Porque já sabia que se fosse depois do dia 10, ele vinha pedir dinheiro emprestado. Até dia 10 durava o dinheiro dele, aí ele não pedia para ninguém. Meu Deus, dia 13, vamos embora, está chegando. Porque tem gente que é tão descontrolada, é tão fora da realidade, que não consegue ter domínio nem sequer da sua própria vida. E quer dominar a vida dos outros, quer casar, quer montar empresa, quer ser líder. Não consegue dominar nem suas próprias finanças, não governa nem suas próprias emoções, não controla nem os seus impulsos. Mas ele percebe que é uma lagarta e precisa entrar agora num processo. Ele olha para frente e entende que o processo é aquele casulo. Eu estou falando que essa palavra é só para crente agora, porque você vai entender. Quando ele entende, quando a lagartinha chega perto do casulo e entende que ela vai ter que ficar amarrada ali dentro, presa ali dentro, que ali é um processo difícil, escuro, solitário, o que ela faz? Vai na campanha da igreja para pedir para Deus livrar ela do processo. Você está rindo, mas tem muita gente que faz campanha na igreja para sair de problema que Deus colocou para ser o casulo da vida dela. Não, você não entendeu não. Tem gente que vem na igreja pedir livramento a Deus, faz campanha para sair de situações que seriam o casulo que geraria a transformação da vida dela. Sabe por quê? Porque Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para a bênção. E o problema é que entre essa linda ou feinha lagarta e a borboleta linda é o casulo, é o processo. Agora entra um segundo problema aqui que nós temos. Nós, como bons discípulos de Jesus, acreditamos em milagres. E aqui acontece um segundo erro,
que além de não querer passar pelo processo, nós cremos. A gente pega uma fé, irmão, de que Deus vai fazer um milagre na nossa vida. E a gente fica por muito tempo esperando algo que não recebe. Vou lhe fazer uma pergunta sincera. Quem aqui já pediu um milagre a Deus, mas não recebeu esse milagre? Levanta a mão. Deus existe? Deus é poderoso? Então por que você não recebeu esse milagre? Abra a sua Bíblia, por favor, comigo em João, capítulo 2. Nós vamos ler uma passagem muito famosa, onde a palavra transformação aparece. E vocês vão entender um segredo que vai lhe ajudar muito nesse primeiro dia de série. Diz assim: estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, cerca de 10 litros. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E eles encheram-nas até em cima. Tinham 6 talhas, cada uma cabia 10 litros, elas estavam vazias. Jesus então acaba o vinho na festa. Você imagina? Naquela época não tinha Coca-Cola, que é a alegria da gente hoje. Não tinha nada, só tinha vinho. Acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a festa. Acabou o vinho. E aí foram informar a Jesus que não tinha acabado o vinho. Maria foi interceder: olha, acabou o vinho. Então ele mandou encher 6 talhas, 10 litros cada uma, de água até a boca. Encheram. E aquela água, versículo 7, disse-lhes Jesus: enchei de água até... Ok, versículo 8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Ao maître, como é que se chama? É maître, né? Ao chefe de cozinha, ao maître, ao mestre-sala. E eles levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, que agora se tornara vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado essa água, chamou o mestre-sala ao esposo. Então ele falou: manda vir um esposo aqui para eu conversar com ele. E disse: todo homem põe primeiro o bom vinho. E quando todos já beberam muito, quando já tem muita bebida, todos já estão bêbados, eles servem um vinho inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a matéria-prima, se assim a gente pode dizer, ou qual é a origem do vinho? O que se usa para fazer vinho? Gente, vocês estão inteligentes demais. Uva. Dá para fazer com água vinho? Se eu botar água para fermentar, deixar lá, vai virar vinho? Mas se eu botar uva para fermentar, vai virar vinho? Ótimo. Aqui tem um grande segredo. Você só será alvo de um milagre se você tem água na mão, mas precisa de vinho. Porque se você tiver a uva na mão, você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. A primeira identificação que eu quero que você faça agora: você está precisando de um milagre mesmo, ou você está precisando de um processo na sua vida? Porque pedir um milagre é a forma mais covarde de fugir de um processo. Pastor, mas então eu não posso nunca depender de um milagre? Claro. Se você só tem água na mão e está precisando de vinho, não tem jeito. Nós servimos a um Deus que transforma a água em vinho. Mas não sejam ignorantes, como diz a palavra. Se tem uva na mão, não adianta pedir para Deus fazer virar vinho. Porque aí não é milagre, é processo. E toda vez que você foge do processo, você retarda o teu voo como borboleta.
Você retarda aquela suspirada das pessoas te vendo. Nossa, que criação de Deus linda. Olha essa borboleta voando. Porque muitas pessoas estão aqui e estão buscando uma transformação, porque o que elas querem, na verdade, é só uma aprovação. Elas querem só que o pai, de uma vez por todas, olhe e fale assim: pô, meu filho, você conseguiu. Quem aqui está tentando mudar alguma coisa, ou já tentou mudar alguma coisa na sua vida só para escutar um elogio do pai? Levanta a mão bem alto para eu ver. Olha quantas pessoas. Porque a aprovação, ser aprovado é muito importante. E às vezes você está buscando uma transformação, não porque você identificou que precisa, mas porque você quer ser aprovado por alguém. E é por isso que você fica muitos anos tentando uma transformação que nunca vem. Porque como você só quer agradar uma pessoa, o processo não vale a pena. Então você foge do casulo. Você só consegue entrar no casulo para entrar no processo de virar borboleta quando você entende o porquê você está entrando ali. Para que você está entrando ali. O que realmente vai mudar na sua vida quando você entrar ali. Processos são muito difíceis, mas são necessários. A boa notícia é que você tem mais tempo de vida como borboleta do que como casulo e lagarta juntos. Deixa eu fazer uma pergunta técnica bíblica. Quantos anos José passou pelo processo de vida? Vou te ajudar. Foi vendido aos 17 e começou a reinar aos 30. Quantos anos? Gente, vocês estão bons mesmo hoje, hein? 13. Quantos anos de processo? É muito tempo. 13 anos? Quem gostaria de ficar 13 anos num processo aqui? 13 aninhos. Não, mas é só uma cadeinha, um negócio, uma escravidãozinha, um negócio... 13 anos é muito ou é pouco? Muito ou pouco? Só que a Bíblia diz que ele viveu 110 anos. Começou a reinar com 30. Isso quer dizer que foram 80 anos por cima da carne seca. Fora os 17 que ele foi criado na casa do pai, comendo filé mignon e usando túnica colorida. A gente foca tanto no processo que esquece dos anos de governo que estão por vir. Não se esqueça que o casulo tem tempo para abrir, para acabar, mas o tempo de voo dura enquanto Deus quiser. Não se esqueça que processo tem dia e data, tem hora para acabar. O governo que Deus entrega na tua mão depois do processo não tem. Só que ninguém quer passar por isso. Quem aqui já sonhou em ser ginasta, bailarina, alguma coisa desse tipo? Olha quantas. Oi, você se tornou ginasta, bailarina? Não? Você sabe qual é a diferença? Qual foi a sua diferença para uma ginasta da Olimpíada? Que ela passou pelo... Enquanto algumas pessoas estão vivendo o que querem viver hoje, outras já estão pagando o preço do processo. Aí, quando o Tiago tiver 30 anos, quem está pagando o preço agora do processo, vai estar num nível completamente diferente dele aos 30 anos. Aí ele vai se sentir uma lagartinha vindo à igreja, ora por mim, mendigando para Deus, me dá alguma coisa. E quem já passou pelo processo, já está voando há muito tempo. E quanto mais cedo você encarar essa realidade, mais rápido você sai. José começou aos 17 anos. Aos 30 já estava no trono e era o homem mais poderoso da terra. A Bíblia diz que toda a terra tinha fome, só ele tinha comida para vender. Imagine um negócio que com 7 bilhões de pessoas no mundo, só você consegue vender. Agora, imagine esse negócio fosse o celular. Você estava rico ou estava pobre? Quem já esqueceu o celular em casa e começou a passar mal? Meu Deus! Meu Deus!
Esqueci o celular em casa, tá tudo bem, tá em casa, tá carregando, meu Deus. Eu tô todo branco, né? Imagina se só uma pessoa na terra vende celular. Tá bem ou tá mal esse companheiro? Só que para ele chegar no nível de ter o que só ele tinha para vender, ele teve que passar por um processo de casulo bem complicado. E quando a gente vê o processo da transformação de água e vinho, a gente se alegra. Eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Deus que transforma a água em vinho. Quando a gente vê a história de Elias, fala, nossa, Elias bate com o negócio na água e o rio Jordão se abre. Você vê um milagre, mas você, por exemplo, não vê o processo dele ficar na caverna chorando em depressão com medo de Jezabel. A gente tem a tendência, nosso cérebro tem a tendência a fugir dos processos que tem na Bíblia e ver só o milagre. É por isso que a gente acha que a vida é feita de milagre. Fala, gente, Jesus fez muito milagre, só durante 3 anos, tá? 30 anos ele não fez nada. 30 anos ele passou um processo, para 3 anos de milagre. O milagre não é regra, o milagre é exceção. Eu sei que você crê em milagre, continue crendo porque eu creio, mas ele é uma exceção. O milagre entra quando o processo já não funciona mais. Tem gente esperando o milagre de onde não vai vir, porque o que Deus está esperando é você entrar no processo. Anos atrás, eu era um crente, como qualquer um de vocês, filho de pastor. Me achava um crente tão bom, nunca trazia um dízimo. Olhava o cartãozinho de dízimo e falava assim, gente, com certeza assim, é Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, eu, Pedro, aí começa. Comecei a empresa. Inauguração da empresa, levei 3 profetas, 5 apóstolos, 2 não sei o quê, irmão, querubim, serafim, convidei todo mundo. A empresa, a gente taquei de óleo, de cabeça baixa. Os funcionários nem conseguiam trabalhar uma semana, tanto óleo que tinha na empresa. Isso aqui é consagrado ao Senhor. Isso aqui é de Deus. Todo dia de manhã oração, todo dia militar. Eu era praticamente assim, 25º ancião, né? Tem 24 horas, eu me sentia o cara. Um dia a empresa entrou em dificuldade, num dia, no outro quebrou. Mas não quebrou assim, quebrou. Rebentou. Milhões de um dia. Mas não é possível que você não percebeu, não, percebeu. Eu recebi uma ligação. E depois dessa ligação, a minha vida virou um casulo. Eu tive que me trancar em casa por 9 meses, com vergonha de tudo e de todos. Tudo que eu tinha teve que ser vendido rápido de um dia para o outro. Todas as pessoas que diziam que eram meus amigos desapareceram. O pessoal da igreja que eu era já não me viu mais como um Deus. Agora eu era alguém que estava amaldiçoado, porque enfim, quem perde tudo que tem demônio. Com certeza isso aí tem problema. Ou é homossexual escondido, ou está adulterando. As pessoas começavam a comentar. E a gente em casa chorando. E a única coisa que Deus não tomou foi a minha família. E nesse processo, eu tentava entender por que Deus estava fazendo o que estava fazendo. Eu lembro que eu fazia quadros e começava a anotar onde eu errei. Porque o processo é muito importante para você entender o porquê você primeiro é uma lagartinha. E por que você tem que deixar de ser uma lagartinha para virar uma borboleta? Caramba, eu andava muito devagar. Tinha um monte de pezinho que ficava assim. Realmente é complicado. Você começa a identificar o porquê você vai ter que deixar de ser o que era antes. Preste muita atenção nisso agora. A verdadeira transformação só começa quando você reconhece o porquê você vai ter que deixar de ser o Tiago que você é hoje. Por quê? Não, mas eu estou bem, eu tenho um certo resultado, eu oro, mas eu estou com um salário bom, mas
Por que eu iria querer deixar de ser quem eu sou hoje? E eu comecei a reconhecer que acima de ser um cara certinho no dízimo, de tacar óleo no escritório, de ser tal, eu era um orgulhoso. Eu me achava melhor do que as pessoas. Eu comecei a reconhecer que eu era uma lagartinha porque eu era altivo. Porque eu achava que podia fazer coisas pela força do meu braço. Eu comecei a ver que eu pegava avião às vezes, ia para fora do país só para postar na internet que eu estava, para os inimigos morrer de inveja. Só que tem um problema, isso é pecado. Cada coisa que você comprou, que nem precisava, só para mostrar para o teu vizinho que está de carro novo, só para mostrar para os teus familiares que agora você tem aquela roupa. Prepara para o casulo, que vai ser o casulinho bem apertadinho, que barulho de casulinho. Eu comecei a notar essas coisas pequenininhas. Gente, eu comprei aquela coisa só para mostrar que eu tinha. Eu comecei a lembrar de coisas pequenas. Gente, quando eu lembro que eu comprei um carro novo que ninguém tinha na época. Então o que eu fazia? Eu chegava antes nos locais, tipo na igreja ou no encontro de família, para estacionar bem na frente para todo mundo, e ficava dentro do carro esperando todo mundo chegar para eu. Opa! Tudo bem, paz, desculpa. Só pegar um negócio aqui que eu esqueci no carro. Você está rindo porque essa desgraça não era com você. E aí quando tu está quebrado, quando você está dentro do casulo, você está num lugar que você não tem para onde ir. Você está sozinho, ninguém quer ficar do teu lado. Aí você tem tempo suficiente para se autoanalisar e começar a perceber o porquê Deus está te colocando naquela situação. Porque quando Deus te coloca num casulo, é por um só motivo. Ele vai te fazer voar. E eu comecei a notar, por isso, por aquilo, não sei o quê. Olha como é que eu trato minha esposa. Olha como eu faço, meu Deus. Eu comecei a fazer uma e falei, Senhor, me mata, não tem jeito não. Pelo que eu já anotei aqui, prepara e leva, não tem jeito. Porque se você fizer uma lista do que você precisa mudar, você perde esperança em você mesmo. De tanta coisa. Se você for sincero com você. Pastor, eu tenho dificuldade de apontar meus próprios erros. Converse com a sua esposa. Senta com ela, paga um café e fala assim, amor, conversar um negócio que eu estava pensando. Eu acho que não, mas você acha que eu tenho algum erro para mudar? Você acha que talvez tenha alguma coisa na minha vida que eu preciso? Irmão, prepara umas 3 madrugadas. Não leva um cafezinho não, leva aquele bule gigante. Quando eu comecei a identificar os erros, eu comecei a criar as soluções para que nunca mais eu voltasse ali. E para que ninguém que passasse pela minha vida passasse por aquilo ali. Hoje, pela misericórdia de Deus, às vezes eu viajo 20 países em um ano, durante um ano. Prego em 3, 4 continentes, num período de 30 dias, 35 dias. Graças a Deus, hoje anuncio onde eu estou, acontece o que está acontecendo. Só que é o seguinte, quando eu entro por aquela porta, o temor de Deus vem sobre a minha vida. Eu falo, Senhor, somente a tua misericórdia, é pela tua graça. Sabe por quê? Quando você já passou pelo casulo, o que te pegava na época que você era lagartinha, nunca mais te pega quando você é borboleta. O casulo deixa o orgulho morto, o casulo joga a maledicência fora, o casulo joga toda a altivez, tudo que você... Quando você passa por aquele processo, você nunca mais quer comprar nada para mostrar que tem. Você não está mais buscando a aceitação do fulano, do ciclano. Você só quer ser aceito por aquele que te transformou numa borboleta. E o processo dói demais. Você se sente um nada. Você se sente um abandonado. Você se sente um fracassado. E para um homem, para um pai de família, se sentir fracassado é uma desgraça.
Eu lembro que nesses 9 meses de processo, um desses dias dos 9 meses era dia de Natal. A minha esposa chegou para mim e falou assim: Tiago, o que nós vamos fazer hoje? Eu falei: o que tem? Ela falou: olha, dá para fazer um suco, dá para a gente fazer um macarrão, e de sobremesa dá para fazer uma gelatina. Eu falei: então vamos transformar isso numa boa ceia de Natal. A gente não tinha coragem nem de ir para casa de ninguém e nem de pedir para ninguém lá, porque você sabe, quando você está no casulo, você não quer nem ser visto. Quem já passou sabe o que eu estou falando. E eu lembro que eu fui para o quarto, comecei a chorar, falei: Deus, eu já passei por tanta coisa, eu já vi você fazendo milagre na vida de tanta gente. E eu sei que milagre não é regra, milagre é exceção, mas o que eu estou sentindo hoje eu não deveria estar sentindo. Essa frustração, esse sentimento de fracasso. Enquanto eu estava falando isso com Deus, a campainha tocou. E nós descemos, era uma tia da minha esposa, que há muitos anos a gente não via. Falou: olha, eu não sabia nem onde você morava, eu peguei o endereço, que a gente morava no Rio de Janeiro na época. Eu estou passando pelo Rio, ela morava fora. Eu peguei o endereço com a tua mãe e vim aqui. Eu queria muito comprar um presente para vocês, que há muito tempo que eu não vejo, mas olha, como eu não tive tempo e não passei, eu trouxe o presente em dinheiro. E o dinheiro que ela deu, do presente, deu para fazer a melhor ceia de Natal que a gente já teve. É claro que depois a gente pode ter comprado coisas melhores, mas nada vai substituir aquela ceia. De você saber que quem botou ali foi Deus. Não foi teu trabalho, não foi teu chefe, não foi uma transferência bancária. Foi o próprio Deus que falou assim: eu vou mandar para você. Aí sabe uma das coisas que ficou no casulo? A minha independência. Nunca mais eu me senti independente. Tudo que eu faço, eu dependo completamente de Deus. Ontem nós tivemos que mudar o lugar da conferência Destino. Uma conferência que você vai participar em setembro. Fomos para um ginásio de 6, 7 mil pessoas. Porque já não estava dando, a gente estava num lugar de 2 mil, faltava 1 mês e meio, começou a ter mais inscrição, o negócio tomou outra proporção. E quando eu estava ali vendo aquilo que Deus estava fazendo, é impressionante. Como a única coisa que você consegue falar: Senhor, eu dependo só de Ti. Tudo que acontece na minha vida é porque você permite. Esse tipo de sentimento, quando você está por cima, só é possível se você passou pelo casulo. Porque tem gente que está com esse sentimentozinho, sendo uma lagartinha ainda. Se lagarta virasse borboleta sem passar pelo casulo, ia machucar muita gente. Ia voar desenfreadamente. Nunca mais fuja dos processos da tua vida. Você não tem ideia o porquê Deus permitiu esse sofrimento. Você não tem ideia porque Deus permitiu essa vergonha. Mas uma coisa eu lhe garanto: casulo é lugar de deixar o passado no passado. A dor fica no casulo. Inclusive a dor do crescimento, porque a lagarta ali, ela começa um processo de transformação, ela vai mudar de forma. É por isso que quando os 11 irmãos de José que o traíram, que o venderam, vieram pedir comida, olharam para ele sendo governador de toda a terra e não o reconheceram. O nome disso é metamorfose. É quando você fica irreconhecível. Você tinha uma forma e mudou. Quando você mostra a lagartinha e bota do lado da borboleta e fala: isso aqui era a mesma pessoa. Você fala: não é não. Era, isso aqui era uma lagartinha, aí agora é uma... Não é impossível, não tem nada a ver. Então, é que ela sofreu uma metamorfose. É o que Deus vai começar hoje, no primeiro dia dessa série. Não vão te reconhecer. Fala: é o fulano. Lembra quando um aleijado era curado? Estava na porta do templo.
Quando um cego que estava andando, e as pessoas viam, depois que ele passou por Jesus, falavam assim: esse aqui não era o ceguinho, esse aqui não era o aleijadinho que ficava... Não, ele não. Esse aí era cego de nascença, não tem como ser ele. Fala: não, sou eu mesmo. As pessoas não reconheciam por causa da metamorfose. As pessoas não vão reconhecer a tua vida emocional, tua vida financeira, a tua empresa, o teu ministério, a tua família, por causa da metamorfose que está começando. O processo já começou. O processo está em andamento. Não vai durar muito tempo, sabe por quê? Porque quanto mais vontade você tem de passar pelo processo, com mais força você começa a criar as asas dentro, mais rápido você quer sair e começa a voar. Não vai durar muito tempo o que você está passando. Eu lembro que a minha filha fez 8 anos recentemente, e ela me abraçou esses dias e falou assim: pai, você cuida muito de mim, né? Eu falei: cuido, filho. Mas você vai cuidar sempre ou um dia você para de cuidar? Eu falei: não, para sempre, filha. Você pode casar, você pode ficar velhinha, que se o papai estiver vivo vai estar cuidando de você, não tem essa. Então eu nunca vou sofrer, né, pai? Eu falei: não, aí você vai sofrer muito. Ela: o quê? Eu falei: filha, senta aqui. Porque a gente tem mania como pai de querer proteger os filhos das dores do mundo, em vez de prepará-los para vencê-las. Eu falei: não, filha, vão zombar de você, vão rir de você. Quando você contar teus sonhos, vão duvidar. Uns vão te achar bonitinho, outros vão falar que você é feia na adolescência. Papai sempre vai te achar mais bonita, mas tem gente que vai falar que você é feia. E se você não souber lidar com as dores da vida, nem papai, nem mamãe, nem ninguém vai poder te ajudar. Porque tem coisas que você vai precisar decidir. E tem coisas que você precisa decidir hoje na sua vida. Você sabe muito bem, porque nesse processo que a gente está falando aqui, você já está identificando coisas que você vai precisar deixar para trás. Coisas que você vai ter que deixar de falar. Pessoas que você vai ter que se afastar. Você já está sabendo de muita coisa que você vai ter que começar a mudar a partir de hoje para passar um tempo de casulo. Porque depois que você sair dele, você vai estar irreconhecível. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Nos próximos meses, 2017 não vai acabar sem que você saia do casulo de uma forma irreconhecível. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser irreconhecível. E sabe por que eu dou glória a Deus todos os dias pelas dores que eu passei, pelas vergonhas, pela quebra? Porque eu só consigo cumprir o mandamento de amar um ao outro porque eu passei pelo que eu passei. Senão, sabe o que eu estava fazendo? Curtindo um carro, curtindo uma viagem internacional. Hoje, quando eu olho para cada um que está recebendo uma palavra que eu estou dando, quando lê um livro que eu escrevo, eu me conecto com a pessoa, porque quem já passou pelo casulo se coloca no lugar da pessoa que está nele. E aí você quer passar junto, porque como você passou sozinho, você falou: poxa, ninguém me ajudou, mas eu não vou deixá-la sozinho não. E aí você começa a praticar os mandamentos de Jesus. Preferir o outro em honra. Levantar ao invés de julgar. Tem um versículo de Jesus que eu gosto muito, que ele fala assim: se alguém ouve minhas palavras, mas não obedece, eu não julgo. Gente, é muito profundo. Vou repetir, Jesus Cristo falando: se alguém ouve minhas palavras, mas não obedece, eu não julgo, vírgula, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Ele não está aqui nessa noite para julgar o que você fez ou deixou de fazer. Ele não está aqui nessa noite para julgar se você está certo ou errado. Ele não está aqui para julgar se você sofreu muito ou pouco. Ele está aqui por uma coisa: ele vai te salvar. Ele vai te salvar dessa situação. Ele vai salvar a tua alma do inferno. Ele vai te salvar da depressão. Ele vai te salvar do ataque de pânico. Ele vai te salvar da quebra familiar. Ele vai te salvar das quebras financeiras. O único compromisso de Cristo contigo é te salvar.
E essa é a transformação que todo ser humano precisa. Nessas 3 semanas que nós vamos estar juntos, você vai entrar num estágio que você jamais pensou entrar. Semana que vem nós vamos trabalhar as 3 áreas mais profundas do ser humano que precisam de transformação. Quando você começar a identificar isso, você vai falar, não é possível que eu preciso. Você vai, eu preciso. A maioria dos teus problemas espirituais, financeiros, de relacionamento é porque você ainda não teve uma transformação emocional. Você ainda é aquela criança que com 7 anos tomaram o teu doce, foi ferida de alguma forma, gritaram com você, falaram que você não prestava. Aquela criança ainda ficou presa dentro de você, até hoje você está reagindo como ela. Enquanto você não passar por essa metamorfose, as tuas emoções continuam do mesmo lugar e prendem tua vida financeira, porque quando entra dinheiro você quer gastar para tentar acalmar essa criança que está dentro de você, querendo se sentir bem. Quando o marido te elogia, você fala, em vez de falar, obrigado amor, você também está. Esses dias eu viajei e tinha um grande homem de Deus comigo. A gente se encontrou por acaso em um país desse. E aí ele falou assim, ele me viu e falou, rapaz, você tá mais magro. Pegou a gripe brava, foi? Eu falei, não, estou cortando o doce. Ah, tá. Depois eu vim com uma camisa, ele, rapaz, essa camisa aí onde você comprou? Não tinha pra homem, não? E quando a gente estava almoçando, ele foi pegar alguma coisa, a esposa dele falou para mim, pô, você não tem ideia como fulano te admira. Olha, lá em casa ele fica assistindo tuas coisas, tal. Eu falei, mesmo. Aí ele veio. Quando ele sentou no almoço, eu falei assim, me conta um pouco da tua infância aí, meu irmão. Não, depois a gente fala sobre isso. Não, conta agora. Não, assim, eu não conheci meu pai, minha mãe me largou, eu fui criado na FEBEM, que é uma instituição de criança, né? Como é que é? Menores infratores, cresci ali até tal idade, tive que me virar. Você sabe, né, irmão, dessa cor aqui e tal, eu tenho que se virar e tem que não sei o quê. Eu falei, então, deixa eu te explicar uma coisa. Você é um grande homem de Deus, tem uma família linda, você é um cara hoje com dinheiro, mas você vai precisar deixar esse menor infrator lá na FEBEM. Ele, como assim? Porque você olhou para a minha camisa e você estava doido para falar assim, ó, cara, que camisa legal, mas você acha que isso é coisa de gente mole e você precisa ser duro. Então tu fala, e aí, tem para homem lá? Porque você é durão. Você olha para mim e fala, cara, que legal, cara, você está de dieta, você está emagrecendo, você fala, e aí, está com gripe braba? Porque esse é o menor infrator que está dentro de você. Eu posso falar uma coisa? Todas essas tuas conquistas vão ser nada daqui a uns anos, quando as pessoas começarem a se afastar de você, porque não querem conviver com o menor infrator. Ele começou a chorar compulsivamente. Estou adiantando um pouquinho da aula da semana que vem, mas só para você ter uma ideia de quantas coisas você vai precisar transformar na tua emoção para ter sucesso financeiro, espiritual, familiar. E espiritual, claro, a tua vida espiritual depende das tuas emoções. Você nunca percebeu isso? Pastor Mirko pode ser o maior homem de Deus do mundo. O dia que ele me ferir, eu não acredito mais em nada que ele fala. Não escuto mais uma. De vez em quando eu paro e assisto as pregações dele no YouTube. O dia que ele me ferir, eu me ficar feridinho com ele emocionalmente, vai passar no YouTube e vai... Você ganha a versão, sim ou não? Aí eu desconsidero tudo que Deus dá para ele. Toda palavra profética que Deus dá para ele, porque a minha emoção está ferida. Eu mato a minha espiritualidade quando não tenho transformação emocional. Então prepare-se, porque dessa semana para outra Deus vai te colocar no casulo. Aí você vai entrar no processo de metamorfose na próxima terça. Na última terça, meu irmão, você vai estar voando que nem borboleta. Amém? Os irmãos não dão tão forte glória não, deixa mais os irmãos. Você vai voar. Você vai ser admirado. Sabe por quê?
As pessoas só vão acreditar que Jesus existe quando você for admirado. Porque você diz que Jesus está em você. Você diz que você serve a Jesus, só que não tem nada admirável na tua vida. Você fala, puxa, eu queria ser igual ao Mirko. Puxa, eu queria ser igual a ele mesmo. Nem a tua alegria me dá uma invejinha, né? Poxa, pelo menos ele é alegre. É feio, mas é alegre. Esse dia eu passei em frente a uma igreja. Estava escrito uma placa assim: cansado de ser feio e triste? Entre aqui na igreja e seja apenas feio. Triste você vai deixar de ser. Conselho para os irmãos aqui. Uma coisa eu sei, que esses dias de transformação vão te tirar de estado de lagarta e vão te transformar em alguém que voa, que é admirado, que está nos quadros, que as pessoas querem copiar, querem ser. E o nome de Jesus vai ficar mais famoso por causa da tua transformação. Eu vou repetir isso porque é muito profundo. Só tem um jeito do nome de Jesus ficar mais famoso na terra: é você ser transformado. Porque quando você é transformado, você não precisa falar mais nada. Todo mundo que está à sua volta fala: Jesus. E a transformação que vai vir sobre a tua vida vai ser uma metamorfose tão poderosa, vai ser algo tão lindo que Deus vai fazer. Que vai vir gente de longe pedir perdão por ter te largado no passado. Vai vir gente de longe, vai vir gente te ligando, pedindo desculpa pelo que falou contra você. Que a tua transformação vai começar a incomodar quem um dia te passou para trás. A tua transformação vai começar a deixar, meu Deus, eu não estava do lado dele no momento que ele precisou, e agora? E agora você faz que nem José, entra aqui, janta comigo, mora lá na melhor casa, faz... Porque quem passou pelo casulo não bota ninguém lá. Você nunca mais vai ficar com vontade de ferir ninguém. A pessoa te fere e você não consegue ferir de volta. Por quê? Porque você passou pelo casulo, você não quer botar ninguém lá. A pessoa começa a te dever, você quer saber, eu vou perdoar. Sabe por quê? Porque eu já estou voando. Eu não vou me prender emocionalmente nessa dívida aí, que vai ficar 2 anos rolando, me matando de sono. Vai, querido. Não vou te prender nesse casulo, não. Já estou voando. Você vai aprender nesses 3 dias de transformação que tem muita coisa que você vai ter que deixar embora para que você comece a voar. Se uma borboleta encontrar uma nota de R$100 no chão e pegar com a patinha, ela não consegue voar. Tem gente tentando pegar R$100 e não consegue nunca mais voar tentando pegar R$100. Existem pesos que, por mais que chame a atenção, não são para você carregar. Você não precisa continuar sofrendo. Você não precisa continuar carregando esse peso. Você não precisa mais ficar sem sono, sem dormir, preocupado, porque chegou a sua transformação. Deus veio nessa noite e vai provocar a sua metamorfose. Se você crer, já vai ficando de pé, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu vou profetizar sobre a tua casa. A gente não está aqui para se divertir. A gente não está aqui para rir nem para o entretenimento. A gente está aqui para ser transformado. Só tem um jeito de transformar o ser humano, é educando. É por isso que esses dias são mais de educação do que de movimento. Porque o que muda a mente do ser humano é a informação. E eu já trago uma boa notícia para você. Você não precisa ficar no lugar que está mais. Você não precisa sofrer do jeito que está sofrendo mais. Você não precisa ter mais insônia. Você não precisa mais ficar quebrado, porque chegou a transformação. Jesus está na festa e mandou trazer a água. Se o que você está passando hoje é impossível, tranquilo.
Deus vai fazer um milagre. Mas se o que você está passando hoje é ter uma uva na mão querendo virar vinho, tranquilo também. Passa pelo processo. É um milagre ou é um processo que você está precisando hoje? Identifique isso na tua vida agora. Porque às vezes você está pedindo a coisa errada a Deus. A Bíblia diz em Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como mal? Eu estou precisando de um processo e estou pedindo um milagre. Ou então estou precisando de um milagre e estou pedindo um processo. Por exemplo, para o Eliezer casar, ele precisou de um milagre, não de um processo. Ele pediu certo. Casou. Aí, irmão. E você achando que nunca vai casar? Quem está solteiro aqui? Levanta a mão, solteiro. Que isso, rapaz? Encontro de solteiros hoje? Levanta a mão de novo, solteiro. Para aquele irmão ali é milagre mesmo, assim. Vem no culto de milagre na quinta. Faz o da transformação do milagre do irmão ali. Tem coisa que parece impossível, mas vai acontecer na tua vida. Tem coisa que parece que está distante, mas é só um tempinho. Imagine José naquele processo difícil agora sentado no trono. Quando você está 1 ano sentado no trono, você não lembra dos 14 anos de prisão, não. Está 1 ano comendo caviar, você não lembra como é que era a comida da prisão. O processo vira nada quando Deus te levanta. Fique tranquilo. Mas só lembre que o processo faz parte da tua vida e a vida é uma só. Então, vai aproveitando, desfrutando do processo. Vai desfrutando do processo. Vai aprendendo. Porque para onde Deus está te levando é lugares altos. Se você não aprender com o processo, você não vai conseguir ficar muito tempo lá. Lembre-se, e eu encerro com essa, que para mim é dos ensinamentos mais poderosos da Bíblia. Quando a gente fala assim: pastor, estou na prova, estou no deserto. Quando a crente criou um linguajar, né? Você está falando de quê? Que você está em quê? Em dificuldade, é isso? Estou no vale. Pastor, estou no vale. O que é isso? Me traduz aí. Bota no Google Translate aí. Pastor, estou na prova. O que é isso, crente? Estou com dificuldade, estou mal. Eu não sei porque quando a gente está mal, a gente fala que está na prova. Se Deus diz que o homem é provado quando está lá em cima, não é na prova. A Bíblia diz assim, ó: assim como o fogo prova o ouro, o homem é provado pelos louvores que recebe. Você recebe louvores quando está onde? Por cima. Deus não tem como provar a mãe que está com um filho doente no hospital, porque qualquer coisa que Deus falar, ela vai fazer. Se ela tiver que orar 24 horas, eu oro 25. Deus não tem como provar um pai de família que não tem como botar comida no prato, porque qualquer coisa ele vai fazer para botar comida no prato dos filhos. Deus prova quando você virou uma borboleta. Quando você está voando, está todo mundo falando: lá, borboleta, meu Deus, hein? Um dia. Aí vem um tapinha nas costas. Aí vem a fila para falar contigo. Aí Deus fala assim: agora vamos provar o homem. Como o fogo prova o ouro para ver se é de verdade aquele ouro, deixa eu provar com os louvores que ele está recebendo para saber se ele é um homem de verdade, uma mulher de verdade. Deixa eu ver por quanto tempo ele vai voar, porque tem borboleta que foi borboleta de um voo só. Você não. Você vai ser como José, dos 30 aos 110 anos. Eu profetizo que o teu tempo de governo, o teu tempo de voar será muito, muito maior do que o tempo do casulo. O tempo do casulo será só o necessário para te preparar para o que ele está planejando. 2017 já é o ano do voo. 2017 já é o ano de decolar. O tempo do casulo será rápido, a tua transformação chegou.